Família, salve. Estamos começando mais um vídeo aqui. E vocês podem ver que tá um formato bem estranho. Eu nunca fiz um vídeo nesse estilo aqui, a câmera vista de cima, mostrando um caderno de 2010, deve ser. No vídeo de hoje eu vou mostrar altos desenhos que eu fiz desde quando eu estava começando a aprender, né? Vocês veem aí pelo canal, eu já fiz altos desenhos. É o que eu mais gosto de fazer hoje. Hoje é meu trabalho. E eu vou mostrar alguns desenhos de quando eu estava começando a aprender até hoje em dia. Eu vou mostrar aqui e a galera da minha época deve reconhecer esse caderno aqui. Esse caderno que a prefeitura dava, né, nas escolas públicas para desenhar junto com o resto todo do material. Esse aqui é o caderno, se eu não me engano, de 2011, que eu guardo até hoje. Eu tenho muito caderno assim que eu recebi, por exemplo, na escola, ou caderno, qualquer tipo de caderno eu guardo porque eu sei que algum dia eu vou usar. Nesse caso aqui foi 11 anos depois, mas eu tô usando, né? O que importa é o que eu tô usando. E a maioria dos desenhos que não são no caderno, que são a folha mesmo, é a 4, eu costumo guardar nessa pasta aqui que vocês estão vendo reluzente. Eu costumo guardar aqui. Agora ela tá vazia porque eu tirei todos eles daqui para poder mostrar para vocês, mas e falar pra vocês que até mesmo os materiais que eu usava quando eu ainda estava aprendendo a desenhar, eu uso eles até hoje. Que, por exemplo, essa lapiseira aqui é muito antiga. Eu usei ela quando eu estava começando a aprender a desenhar. E essa caneta Bic aqui que eu uso até hoje, vocês veem que a tinta dela, ó, nem aparece mais tinta aqui, mas ela escreve. Ela escreve ainda, tá nas últimas, mas escreve. Era basicamente isso que eu usava para quando eu estava aprendendo a desenhar. Era essa lapiseira aqui 07 e essa caneta Bic preta para fazer uns contornos. Era o que eu usava. Eu tava aprendendo, né? Então não tem por que exigir muito equipamento. Mas sem mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que eu tenho para mostrar aqui é um papel aqui. Isso aqui. Isso aqui não foi um desenho que eu fazia do zero. Dá pra ver o papel todo amarelo. Isso aqui era uma prova, eu acho que de português, que eu fiz não sei quantos anos atrás. Ou foi no final do ginásio ou foi no começo do ensino médio. Que isso aqui não é de quando eu era criança, mas quando eu era criança, eu desenhava bastante, mas eu só copiava. Por exemplo, eu vi aqui uma imagem do Sasuke Uchiha. Eu conseguia copiar ele igualzinho no papel, só que isso não é desenhar, isso é só copiar. Eu fazia isso quando eu criança demais. Eu era viciado em Ben 10 quando era criança, então eu desenhava todos os aliens do Ben 10, sem exceção, os personagens, todo mundo. E isso foi uma habilidade que ficou pra mim depois da adolescência. Eu sabia copiar direito. Então, altas vezes quando eu tava em aula, não tinha nada pra fazer, eu pegava uma imagem qualquer do meu telefone de algum meme, por exemplo, esse aqui do Cebolinha, que é o Salada no Ar. Eu pegava alguma foto de algum meme e eu ficava copiando. Que é, isso aqui não é desenho, isso aqui é copiar, mas eu achei interessante mostrar pra vocês, né? Porque esse papel todo amarelado. Atrás era uma prova aqui de português, de gramática, sei lá. E eu fiz essa desgraça aqui atrás, dá pra vocês verem, né? Tem o Sasuke Uchiha, tem o Raimundo do 3%. Tem o Kuririn que é meu irmão, né? Pra quem não sabe, o Kuririn é meu irmão. Tem aqui o Crust, esse frango aqui, da máquina do frango, se não me engano. O pica-pau, tem o Gohan, tem outro pica-pau aqui no, aqui no fundo. O Bob Esponja aqui, Beres. E esse maluco aqui que eu esqueci o nome lá do American Dad. Eu esqueci o nome dele, enfim. Basicamente isso aqui que eu tinha pra mostrar sobre essa parte de copiar. E aí, saindo dessa parte, tem esse caderno aqui. Eu aprendi muito a desenhar com esse caderno. Pra não falar, antes desse caderno, a primeira coisa que eu fiz totalmente do zero, fazendo esboço, esse papel aqui, que esse rosto aqui, essa garota aqui, foi a primeira coisa que eu desenhei do zero vendo tutorial no YouTube. Eu coloquei tutorial no YouTube sobre como desenhar um rosto, fazer um círculo, fazer uns traços para usar de estrutura, e eu fiz esse rosto aqui. E eu acabei usando essa página para altos exercícios. Dá pra ver aqui que eu tava praticando fazer olho, eu ficava fazendo risco, quadrado e bola para praticar, eu fazia corpo de esboço para aprender. Altas coisas que eu tava aprendendo. Eu tava aprendendo. Eu espero que esse vídeo não fique inteiramente desfocado, mas simbora. Esse desenho desse gurizinho, né? Este aqui, tá o nome aqui, Levi. É um personagem que eu fiz um tempo atrás, um bom tempo atrás já, que eu
tentei aprender a desenhar ele, só que, né, vocês podem ver, eu fiz tudo de lapiseira, eu fiz tudo isso aqui com lapiseira e eu contornava com caneta Bic. Só que esses desenhos eu fazia seguindo a risca tutorial de YouTube. Eu não simplesmente pegava o lápis, começava a rabiscar, rabisca e ver o que saiu. Não. Eu simplesmente via tutorial no YouTube, eu fazia todo o corpo. Eu fazia aquele esquema de fazer um círculo, um traço, uns traçados na horizontal para você conseguir ter um corpo e ir desenvolvendo o desenho em cima dele. É o que a gente faz, né? É o famigerado esboço. Esboço. Eu acho que eu tô sendo duro comigo. Isso aqui eu tava aprendendo a fazer esboço e pode ter ficado bonitinho assim, mas eu tenho certeza que se não fosse uma penca de tutoriais no YouTube, não tinha saído tão bonitinho assim. Outro personagem que eu fazia, eu vou ficar tapando o nome, né? Não vou mostrar o nome de todos os personagens que eu fazia. Esse aqui é mais um gurizinho que eu fui aprendendo a fazer. Eu achei que ficou bem legal dos primeiros que eu tava fazendo. Esse aqui é um dos que eu mais gostei. E a outra página é tudo aqui, ó. Tática de esboço. Dá pra ver. Toda a página agora vai ter desenho. Esse aqui é o Rick. Esse aqui é o Rick Grimes, lá do The Walking Dead. E esse aqui é o Rick, só Rick, lá da série Os Viajantes, lá do Douglas Xavier. Essa aqui, outra personagem que eu criei do zero e eu fui desenhar não sei o que. Dá pra ver que eu ainda tinha muito que melhorar, eu não fiz testa nenhuma pra ela, ó. Da sobrancelha dela já parte pro cabelo. O nariz eu não fazia muito legal, tipo, esse shape de nariz que eu fiz quando eu tava aprendendo eu nunca mais fiz de novo. Porque, sinceramente, eu acho que não é meu estilo. Eu não gosto muito desse estilo de nariz, mas dá pra ver que eu tentava fazer a boca. Ela que é uma pessoa um pouco mais de peso, né, gordinha, eu tentava fazer o pescoço mais gordinho. Eu tava aprendendo ainda. O mesmo guri lá do começo. É o mesmo guri que eu fui tentando aprimorar o traço, só que eu fiz ele aqui com uns dreadlocks um pouco mais grossos, né? Tá até lembrando um pouquinho o Super Choque, não tá não? Ai, de botar frases inacabadas mais. Esse aqui é o mesmo gurizinho que eu fazia, tentei fazer de corpo inteiro e dá pra ver que, ó. Olha só a perna dele, tipo a calça como eu fazia, totalmente desproporcional ao corpo, que dá pra ver que o corpo tá aqui a um quarto, tá meio virado de lado, dá pra ver o rosto dele, e a calça tá simplesmente reta pra trás. Eu vou virar agora. Tem essa gurizinha que eu fazia. Simbora. Esse mano aqui. Esse mano que eu fazia. É um mano bonitão aqui. Sinceramente, ele parece muito com o Rodolfo Valente, do lado. O cara que interpreta o Rafael no 3%. Parece muito com ele, só que com uma tatuagem de tesoura aqui no pescoço. Mas sério, depois eu vou botar uma imagem dele. Parece muito. Esse aqui é um rabisco, dá pra ver que era uma tentativa de fazer um Ben 10. E dá pra ver as marcas daqui do desenho de trás, mas de lápis aqui era uma tentativa de fazer o Ben 10. Que é outro personagem, um mano careca, não sei o que. Eu não vou dar nome pra maioria deles, porque são personagens que eu criava. Eu tinha um pouco de insegurança quanto a desenhar personagens que já são famosos, lá tipo Goku, e o negócio fica horrível. Nossa, esse aqui é muito feio. Esse aqui tá muito feio. Esse aqui está feio demais. É aquele que eu acabei de mostrar, só que eu tentei fazer ele de corpo inteiro. Não mais, simbora. Aqui, praticando fazer esboço de corpo inteiro. Isto aqui. Isto aqui foi, sei lá, um desenho com todo um contexto que eu tentei fazer. Desde o começo, quando eu tava tentando aprender a desenhar, eu não tentava fazer, por exemplo, só um personagem. Eu tinha muitos projetos e ainda tenho eles que eu não queria desenhar só o personagem, eu queria desenhar um contexto todo. Então eu queria desenhar o personagem, eu queria desenhar o que ele estava fazendo, eu queria desenhar o cenário. E isso aqui é uma das ceninhas que eu fiz com aqueles personagens do começo. É quase um quadrinho, né? É quase um quadrinho feito com lapiseira e caneta Bic. E bem ao lado tem aqui mais altos exercícios aqui que eu fazia de esboço. Pra aprender a fazer, tipo, o rosto olhando para ângulos diferentes, etc. Este aqui é aquele guri do começo de novo, só que eu não cheguei a terminar de pintar ele. Os dreads aqui dão pra ver que estão todos brancos, a pele também tá branca, mesmo o cara sendo negro. Ai, desenhos inacabados, acontece. Esse aqui é o trio.
Os personagens que criavam, mais ou menos um pouco antes de eu começar a desenhar, eu escrevia umas historiazinhas. E esses aqui são os personagens que eu fazia. Esse aqui é o Levi, esse aqui é o César, eles dois são irmãos gêmeos. Esse aqui é o Michel. E é isto. Essa gurizada aqui. Atrás tem aqui. Esse ficou bonito, ó. Esse aqui ficou bem bonito. Bianca aqui, outra personagem. Dá pra ver, tentei arriscar fazer um delineado nos olhos dela, só que ela ficou um pouco com um olhar de psicopata. Sério. Esse olhar aqui é o olhar de vilã de filme de terror, mas enfim. Simbora. Essa guria aqui. Essa aqui, eu gostei muito do cabelo dela quando eu fiz. Esse cabelo mais cacheadinho. Eu gostei muito, detalhes como brinco. E eu sempre tentava, quando eu tava começando a fazer os desenhos, a desenhar coisas que geralmente não vão quando as pessoas desenham. Por exemplo, essa aqui tem uma personagem que é vesga, dá pra ver aqui? Ela tá olhando pra um outro lado. Se ela fosse o Ciclope, ela ia matar muita gente. Ela é Zaroia e eu pude perceber. Se fosse o Ciclope, ela matava eu e você. Mas... eu não falei isso, cara. Eu não falei isso. Enfim. Eu sempre tento desenhar esses detalhes, como por exemplo, personagens que usam um aparelho. Essa aqui, por exemplo, é vesga. Coisas assim, personagens com tatuagens. Eu sempre tentei fazer esse tipo de coisa. E simbora. Ó. Mais exercícios de esboço que eu fazia. Tá aqui. Eu tentava desenhar um rapaz de corpo inteiro. Que eu tinha muito pra melhorar, porque dava pra ver aqui que quando eu fazia nesse aqui, por exemplo, quando eu tentava fazer um personagem de corpo inteiro, eu sempre cagava demais. Mas eu tive muita dificuldade porque todo o tutorial que eu achava sobre desenhar corpo, essas coisas, independente se era masculino ou feminino, era sempre um corpo muito padrão. Por exemplo, aqui, olha. É sempre um corpo bem malhadinho, não sei o que, musculoso, perna grossa, essas coisas, o maxilar queixudo. Então dava um pouco de dificuldade quando, por exemplo, eu queria desenhar um personagem que era gordo, ou desenhar um que era muito magrelo, coisas assim. Eu tinha dificuldade, mas muitas coisas assim, cara, que eu tentava desenhar. Por exemplo, um dos primeiros desenhos aqui, cadê? Esse desenho aqui, eu aprendi a fazer o cabelo sozinho porque eu não achei nenhum tutorial ensinando a desenhar dreadlock. Então, tipo, eu basicamente tive que aprender sozinho ou eu não desenhava. E simbora. Esse aqui é um personagem que eu criei, só que não ficou nem um pouco parecido com o que era pra ser, porque... Mano, parece muito o Salvador da Rima. Sério, quem manja de rap vê aí. Isso aqui parece muito o Salvador da Rima, não parece? Mas simbora pros próximos. Ó, mais exercícios aqui de esboço que eu fazia. Cadê? Mais um aqui, ó, exercício de esboço. Esse aqui é uma cena de contexto que eu tentei fazer daquele guri, daquele personagem que eu criei da historinha. Eu tentei fazer ele aqui numa cena, ele tava num ambiente todo ferrado, machucado e etc. E fazendo esse vídeo eu tô reparando muito em como eu melhorei com o tempo. O cenário aqui no fundo, que os prédios eram basicamente quadradinhos que eu fazia. Quadradinhos, retângulos, não me corrija, enfim. Esse aqui eu gosto muito, eu tenho boas lembranças. Eu lembro até hoje, a noite, né, aliás. Não foi nem o dia, foi a madrugada em que eu desenhei isso aqui. Isso aqui. Mais personagens. Isso aqui ficou muito feio, cara. Sério, os corpos muito retos, a cabeça pequena. Isso aqui, os personagens porra louca, com arma pra cima e etc. Tem até a data aqui, eu fiz no dia 13 de setembro de 2020. Tem tempo, tem tempo. Foi mais ou menos nessa época que eu tava começando a aprender a desenhar. Foi em um momento de pandemia. Foi algo que eu não falei no começo, mas em 2020, né, tava rolando a pandemia. Eu tava aproveitando esse tempo sem trabalhar, etc, para aprender umas paradas. Eu tava aprendendo a mexer no Photoshop, a fazer montagens no Photoshop, só que tem até algumas delas no canal de quando eu tava aprendendo. Só que o meu notebook quebrou dessa época, eu fiquei sem ter o que fazer. Então eu peguei essas coisas aqui, eu peguei essa lapiseira, essa caneta, peguei esse caderno velho e comecei a desenhar. Eita, eu acabei de bater no microfone. Isto aqui são dois desenhos da mesma pose que eu tentava fazer. Ó, isso aqui são personagens se olhando em rabisco que eu tentava fazer porque
foi aquilo que eu falei. Eu tentava fazer tudo, todo tipo de desenho em ângulo diferente, em cena, em cenário, em ocasião diferente, pra aprender justamente, pra ser versátil. Tem esse daqui também que tá horrível. Esse desenho aqui é de uma fanfic de Drama Total, né? Pra quem aí curte Drama Total. Essa aqui é a Lindsay lá do Drama Total e essa aqui é a Stephanie, uma personagem dessa fanfic, que eu gostava muito da amizade entre elas duas e acabei fazendo esse desenho aqui. Só que tá, mano, a cara da Lindsay aqui, velho, muito feia. Ela com queixo pra. Ela com queixo. Como é que fala? O queixo torto. Ah, enfim. Olha, esse aqui. Nossa, esse aqui eu fiz dia 15 de setembro de 2020. Esse aqui é o Flávio. Dá pra ver. A perna dele tá muito feia. Essa perna dele tá muito feia. Esse aqui é o Flávio. Ele é um dos personagens de uma HQ que eu cheguei a fazer algumas edições, só que eu não segui ela pra frente. É um projeto engavetado. Vocês vão ver que eu desenho muito ele daqui pra frente. Isso aqui é uma cena daqueles personagens de antes, aquele trio que eu mostrei. É eles aqui no meio de um cenário muito maluco, em cima de um terraço de uma fábrica aleatória. Isso aqui. Mais uma cena de personagens que eu mostrei antes, né? Eu gostei de falar. Lógico que tem muitas limitações. Eu evolui muito de como eu desenhava nessa época pra cá, mas esse é um desenho que eu gosto bastante. Eu acho muito bonitinho esse desenho. E esse desenho aqui acabou de me lembrar que tem um desenho que eu fiz no telefone, né? Nessa época eu desenhava só no papel, né? Hoje eu fico mais no digital. Mas teve um desenho com esse personagem aqui que eu fiz no telefone, que eu vou mostrar aqui. E tá muito feio também. Tá muito feio, cara, comparado, né? Lógico que. Comparação, né? Eu tava aprendendo, mas. Vocês estão vendo aí, foi o primeiro desenho que eu fiz 100% colorido também, porque eu não tinha. Eu não tinha muito o que colorir profissionalmente no papel, né? Aqui são mais exercícios de esboço, dá pra ver. Nenhum que eu goste tanto a ponto de mostrar, sei lá. Ó, altos exercícios aleatórios, olha esse gurizinho aqui. Um guri nanico mandando um passinho de dança no esboço. Vai-se embora. Cadê? Mais exercício de esboço. Vai ter mais exercício de esboço. Não tem muito o que eu mostrar, era basicamente um rabiscando pra aprender a fazer as coisas. Esse aqui. Foi esse desenho aqui que eu tava lembrando. Esse desenho aqui foi um esboço, foi só rabisco que eu fiz no papel. Até que como o rabisco tá bonitinho. E eu tirei uma foto desse desenho e fiz lá no Ibis Paint do celular. Eu tentei digitalizar esse desenho, não ficou muito legal, né? Porque, como eu falei, eu estava aprendendo, mas foi isso aqui. Essa aqui é uma guria que eu mostrei lá atrás, desenho de rosto que eu fiz dela. E esse aqui eu tentei fazer ela de corpo inteiro. Ficou bem legalzinho, gostei. Eu gostei bastante. Cadê mais? Isso aqui era um exercício de eu tentando fazer os personagens de corpo inteiro. E dá pra ver que eu tava melhorando, comparado ao que tava antes, eu estava melhorando muito. Nesse aqui eu errei um pouco porque esse personagem aqui ele é baixo, tipo, ele é meio nanico e nesse desenho aqui parece que ele é muito alto, parece que ele deve ter quase uns 2 metros de altura e na verdade é pra ele ser nanico. Outro desenho daquela guria que eu fiz aqui, mais um desenho dela, mais um desenho. Outra coisa que eu achei que eu errei é que eu acho que ela tá muito magricela, mas muito magricela mesmo. Não era a minha intenção ela ser tão magra assim. Mais exercícios aqui. Tentativa de fazer perspectiva. Dá pra ver a mão dele aqui que tá maior que o resto. Esse aqui, um rabisco que eu fiz aqui da Michonne do The Walking Dead. Na época que eu fiz esse desenho, eu ainda tava na época da 10ª temporada. Tinha guerra lá com os sussurradores. Eu tentava fazer aqui uns rabiscos pra fazer cachorro, só que saía muito feio. Mas é isto, é a Michonne. Dá pra ver aqui que no rosto dela, eu tentei fazer a marcação do lábio dela, né? Que ela tem lábios mais grossos e acabou parecendo um bigode. Mas enfim. E ainda sobre The Walking Dead, tá aqui uma cena que eu fiz naquela época. Eu lembro que eu cheguei a postar num grupo de The Walking Dead, esse desenho aqui que eu fiz. Bem mais ou menos, né? Mas eu tentei fazer uma cena aqui do o Daryl, a Michonne e o cachorro do Daryl sendo atacados pelos sussurradores aqui. E ficou bem bacana. Ficou bem bacana. Assim, pra como eu desenhava na época, ficou bem bacana.
esse aqui, tentei desenhar um sofá, um personagem no sofá, só que parece mais uma criança de tão pequeno que tá a criança em relação ao sofá. Não era pra ser uma criança, né? Era pra ser alguém um pouco mais velho. Mais um desenho que eu falei daquela fanfic que eu lia de Drama Total. Essa aqui é a Stephanie, né? A personagem autoral saindo da casa. Ficou bem bonitinho, vou te falar. Esse aqui tá bem bonitinho. Pois é, gente, foi só. Por esse caderno aqui foi só. Eu tenho outras. Eu tenho outras coisas pra mostrar fora desse caderno, mas